Olá pessoal, professor Geraldo se apresentando aqui para vocês. Assunto da nossa aula de hoje será a segunda geração romântica. Nós iremos dar continuidade em nosso objeto de estudo, que é a escola romântica, tá? Hoje falando mais especificamente acerca da segunda geração. Na aula passada, que também foi disponibilizada pelo YouTube, nós trabalhamos as características, o contexto histórico e os principais autores que apareceram na primeira geração, né? E a gente viu que ficou muito condizente a primeira geração com aquela exaltação exacerbada da nação, né? A adoração, a idolatração, não somente da natureza, mas também do campo social brasileiro, certo? Trabalhamos a primeira geração trazendo esses aspectos, também traçando uma diferenciação entre como tudo se deu lá em Portugal para finalmente chegar aqui no Brasil, certo? Então, nesse primeiro slide, nós lidamos com essa questão da idealização, da paixão e da morte. A ideia, os ideais dessa segunda geração. A paixão, que também é uma paixão diferenciada daquele amor platônico, daquele amor extremamente grandioso pela mocinha que a gente viu na primeira geração. E a morte é uma palavra que também se fez presente na primeira geração, só que agora vai se casar mais perfeitamente dentro da segunda geração, tá? Então, o preceito básico da segunda geração se dá após 1840, aqui no Brasil, certo? E aí a gente vai começar a trabalhar, a partir de agora, esses outros aspectos mais influenciadores dessa escola de continuidade, né? Que foi traçada através de 3 gerações. Hoje nós vamos trabalhar a segunda. Bom, a segunda geração ela é chamada de geração mal do século, geração ultra-romântica ou geração byroniana, justamente fazendo alusão ao Lord Byron, que é esse rapazinho aqui que aparece nessa caixinha vermelha, trazendo algumas informações, né? E foi ele, esse autor inglês, que aludiu muito bem às características mais relevantes da segunda geração, tá? Trabalhou com muita insistência, com muita altivez, a questão do tédio, do mau humor, da melancolia, que são temas básicos trabalhados e muito apreciados pelos autores dessa segunda geração. Então a gente sai daquele ideal de amorosidade, de carinho, de ternura, de afeto e vai trabalhar agora permeado por sentimentos um pouco mais negativados, né? Como o tédio, o mau humor, a melancolia, tá certo? É interessante também colocar para vocês que a segunda geração ela é traçada como uma geração lânguida, uma geração meio que sem força. Ela não ganhou tanta força, tanta altivez como a primeira e a terceira geração, tá certo? Então, lembremos, segunda geração também pode ser concebida, encontrada nesses testes de vestibular, na prova do Enem, com algumas nomenclaturas diferenciadas, né? E nós temos aí 3 nomenclaturas, a segunda geração, geração mal do século, geração ultra-romântica ou geração byroniana, justamente fazendo alusão, agraciando aí a pessoa do Lord Byron, esse autor, esse romancista inglês, tá? Que trabalhava muito permeado por essas características. E nesse quadro branco a gente pode perceber que nós temos os nomes dos autores mais consagrados aqui no país, os autores também de fora, né, os internacionais que deram origem lá fora, para finalmente se chegar aqui no Brasil, e nós também traçamos e encontramos muito facilmente outras características totalmente interligadas à segunda geração, né? Por exemplo, a questão do individualismo, do egocentrismo, muitas vezes deixando o autor extremamente egoísta em relação a querer abordar outras temáticas ou fazer alusão a outros autores. Uma geração extremamente egoísta, muito negativista, a questão da morte sempre vai vir se fazer presente dentro desses caracteres, certo? A fuga da realidade, a dúvida, a desilusão e, claro,
né? Não pode faltar a pitada de um intenso sofrimento, deixando a coisa cada vez melancólica, cada vez mais depressiva. Basicamente, o que vai traçar todas as características dessa segunda geração são justamente esses pontos que foram tocados, né? Individualismo, egocentrismo, por muitas vezes o egoísmo se fazendo presente, o negativismo, a dúvida, a desilusão, a fuga da realidade e a cereja do bolo, que nada mais é do que o intenso sofrimento por parte dos autores no ato escrito. Isso eu estou falando tanto em poesia como em prosa, tá? Lembrando que esse momento histórico fica mais dedicado à construção de textos poéticos, tá certo? E os 4 nomes mais fortes da segunda geração, nós temos aqui Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela. Mais à frente nós vamos destacar a obra desses autores com mais afinco. Bom, esse momento aqui eu também já falei basicamente a mesma coisa, tá? A burguesia vai se fazer presente, traçando essa questão dos interesses econômicos, tá? A imagem do herói romântico agora é mais diferenciada, não é mais aquela postura, né, de uma pessoa, de um jovem muito altivo, muito capaz, muito dotado de ir em busca de fazer qualquer coisa para ficar com a mocinha. Dessa vez, a negritude, aquela melancolia, a aspiração de coisas mais pequenas vai se fazer presente devido o intenso sofrimento que vai aparecer nessa segunda geração, tá? Bom, o projeto literário do ultrarromantismo, né? A questão da dualidade, que vai sempre ser traçada e aparecer com muita força, é a questão do amor e da morte, tá certo? O amor vai ser diferenciado daquele amor de primeira geração, um amor idolatrado, um amor apaixonado, mas um amor também permeado por essas sensações e sentimentos ruins, né? Levando até, claro e logicamente, a questão da morte. Essa geração de poetas atormentados, que frequentemente morriam ainda jovens, foi marcada pela expressão exacerbada de subjetivismo pessimista. O pessimismo se faz presente devido àquela quantidade, né, enorme de características que eu dispus agora há pouco, tá certo? A atração pelo mistério e ainda pela consciência da inadaptação do artista à sociedade em que vive. Então, pessoal, o pessimismo sempre vai se fazer presente na segunda geração. É até um pouco complexo a gente falar acerca da segunda geração, porque basicamente é algo muito sutil, é algo muito sucinto. E é algo também que é meio que escancarado e muito fácil de a gente saber divergir entre, por exemplo, um texto poético ou um texto prosaico de segunda geração e primeira, certo? Já vai ter um pouco mais de dificuldade quando a gente for tentar traçar um panorama de diferenciação entre primeira, segunda e terceira, né? Entre as 3 gerações em si. Mas a segunda geração, ela é muito independente, ela é muito referencial e ela é muito autodidata no sentido de ser bem divergente da primeira geração, tá? Bom, claro e logicamente que os caras que se fizeram presente na segunda geração e associaram todos os seus estudos, eles eram extremamente academizados e capazes de construir as suas obras dentro da segunda geração, com essa coisa melancólica e tal, certo? Sempre trabalhando de modo associado com os sentimentos individuais, a solidão e as visões idealizadas da infância e do amor. É interessante essa retomada da infância, porque por vezes em inúmeras obras a gente vai ver uma certa revisitação da infância, certo? A busca por aquilo que se perdeu há um tempo, porque agora eu já sou adulto, eu já não vivo mais aqueles meus tempos de criança, mas nada me impede de eu revisitar aquilo que eu vivi em remota idade, tá certo? Então também se faz presente essa outra característica a mais, que é a revisitação da infância, tá certo? Dando continuidade, locos horrendos. Claro e logicamente que eu vou falar, né, se eu vou construir um texto em prosa ou poesia, falando desses aspectos, dessa melancolia, dessa solidão, falando de morte e tudo mais, eu também devo levar em consideração o ambiente onde vai ser traçada essa minha história, o locus horrendus, o local em si, que nada mais é do que horrendo,
como a própria palavra, a própria expressão já nos antecipa, tá certo? Simbolicamente representa e traz essa angústia existencial, esse sofrimento individual, tá certo? Então o poeta constrói esse local, esse ambiente, justamente para simbolizar toda aquela sensação que ele estava tentando colocar no papel, certo? Então, trazendo a questão de um ambiente tempestuoso, soturno, as forças incontroláveis da natureza, grandes raios, chuvas, ventos, tempestades, certo? Tudo nesse ambiente um pouco mais complexo, meio que inabitável, né? Então, esse Locus Horrendus vai ser o lugar mais visitado por parte dos autores de segunda geração, trazendo simbolicamente toda a sua angústia existencial. A questão da morte, né? É uma coisa que se faz presente demais e que, por que não falar, é algo que muito atrativo para os autores de segunda geração, tá certo? A ideia de morrer para os poetas ultrarromânticos é algo bom e tranquilizador. O termo da agonia deida a viver. É no contexto da desilusão e da maneira pessimista de encarar a própria existência, que a morte surge como solução. A morte para os autores de segunda geração é algo muito atraente. Eles a viam como um descanso eterno, um refúgio para as dores da vida, diante de tanto sofrimento que é viver e tudo mais. O remédio, a solução para tudo isso é a morte. A morte é ligada ao amor não correspondido e a fonte é de todo o desespero. Os poetas ultrarromânticos procuram a morte para procurar a paz que não conseguem em vida com a mulher amada. Então o único descanso é o descanso mesmo da morte. É aquilo que é mortal, aquilo que não é perene, tá certo? Então a morte se faz presente com uma força, uma carga muito grande em momentos de segunda geração. As moças, essa palidez, as moças pálidas, etéreas, elas vão substituir aquelas virgens robustas de estéticas anteriores, certo? A clareza, a palidez, tudo isso vai fazer alusão a justamente esse ambiente um pouco mais hostilizado, de morte, de maior tranquilidade, tá certo? Então, quando você se deparar com um texto falando sobre essas virgens pálidas, é uma moça que está sofrendo, mas que o melhor para ela mesma é a questão da morte, porque na morte ela vai conseguir vai sair do sofrimento de vida e vai encontrar o seu saudosismo eterno logo após morrer, tá? Muito bem. A linguagem da poesia de segunda geração, certo? Imagens e ritmos. Pessoal, os autores de segunda geração, eles também eram muito apegados a essa questão acadêmica da coisa, tá? Mas eles vão utilizar alguns termos que a gente não vai encontrar na primeira e na terceira geração. Os termos escolhidos aludem a uma existência mais depressiva, né? Marcada em alguns casos pela irracionalidade. Por exemplo, pálpebra demente, matéria impura, longo pesadelo, desespero pálido. Então são algumas expressões que vão aparecer com esse ar pessimista, com esse ar melancólico, com essa dor, com essa angústia, tá? Então isso vai ser muito proveniente, esse pessimismo, essa saudade, essa solidão, essa morte, vai ser muito proveniente da segunda geração, tudo bem? E aí a gente começa a trabalhar, a trilhar um pouco mais melhor a historicidade dos autores, que diante de inúmeros problemas, algumas enfermidades, principalmente a tuberculose que assolava muito a época, tiravam muito rapidamente, de modo muito fácil também, a vida desses autores, né? Então a tuberculose também retirou a vida do Casimiro de Abreu, que foi o poeta mais lido durante a segunda geração, certo? Ele foi bem preocupado com essa questão acadêmica, bem preocupado com a questão musical da coisa, certo? A questão dos versos rimavam entre si. Então ele trilhou um caminho individual, por isso que fez ele ser muito lido pela sociedade da época. Ele era muito sensível, tratou temas muito relevantes, né, na época, saudade, a natureza, o desejo, e sem aquela carga enorme de pessimismo, né, de melancolia, que aparece em outros autores. Então ele foi marcante, ele foi diferenciado
justamente por isso. Diferentemente do segundo autor, que no caso vai ser, antes de a gente passar para falar sobre o Álvares de Azevedo, essa poesia ela é muito conhecida, tá? Do Casimiro de Abreu, o autor mais lido durante a segunda geração. Meus 8 anos. Olha só como o título nos remonta, né, nos revela essa questão de ele ter de retornar à sua infância. Ó souvenirs, prínceps, aurores, ó lembranças, primaveras, auroras. Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência. Respira a alma inocência, como perfumes a flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado. O mundo um sonho dourado, a vida um hino d'amor. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu abordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Olha só como a gente consegue perceber com muita clareza a questão da retomada que ele faz, né, o retrospecto. Ele sai do seu momento adulto e faz essa retomada, revisita o passado durante a sua infância, né? Olha só também nas entrelinhas dos versos que a gente percebe a musicalidade muito bem estampada, muito bem lapidada durante o texto, a poesia, certo? E olha só a sensibilidade, ele não fala em momento algum de coisas melancólicas, de dor, de medo, de temor, de terror, né? Ele não vai trabalhar em meio a esse sofrimento. Essa revisitação que ele faz à infância deixa claro que é algo que ele gosta, é algo que ele se sente muito saudoso, ele sente muita saudade, né? E a gente percebe nas entrelinhas do texto também, claramente, a questão sentimental da coisa, né? O romantismo, ele se faz presente, se faz muito presente nas entrelinhas dessa poesia do Casimiro de Abreu, intitulada Meus 8 anos. Tá ok? Agora sim a gente vai falar um pouquinho mais e melhor acerca da pessoa do Álvares de Azevedo, que foi dentre os autores o mais jovem, que faleceu mais jovem, né? Por alguns motivos, e também a tuberculose. A tuberculose é intitulada como a grande culpada de tirar a vida do Álvares de Azevedo de modo tão abrupto e repentino, né? Então o que a gente não vê de pessimismo, de angústia, de melancolia, de dor, de desilusão, de sofrimento, lá no Casimiro de Abreu, tudo isso a gente vai ver de modo muito claro, de modo muito palpável, em relação aos textos do Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo, que dedicou sua literatura à poesia e prosa, né? A Líria dos 20 Anos, que foi o seu último texto prosaico, que não me deixa mentir, tá certo? Então tudo aquilo que o Casimiro de Abreu não vai abordar, o Álvares de Azevedo vai abordar. É por isso que ele vai ser tido como o autor mais representativo e também o autor que mais aparece nas questões de vestibular e nas questões do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, né? Falando acerca das características em si da segunda geração, porque ele é o grande autor representativo dessa questão. E aqui eu trago uma poesia dele, a gente vai recitar agora, tá? Quando a noite no leito perfumado. Quando a noite no leito perfumado, lânguida fronte num sonhar reclinas, no vapor da ilusão porque te orvalha, pranto de amor às pálpebras divinas, e quando eu te contemplo, adormecida, solto o cabelo num suave leito, porque um suspiro tépido ressona e desmaia suavíssimo em teu peito. Virgem do meu amor, o beijo a furto, que pouso em tua face adormecida, não te lembra no peito os meus amores, e a febre de sonhar da minha vida.
Dorme, ó anjo de amor, no teu silêncio. O meu peito se afoga de ternura, e sinto que o porvir não vale um beijo, e o céu um teu suspiro de ventura. Um beijo divinal que acende as veias, que de encantos os olhos ilumina. Colhido a medo como flor da noite, do teu lábio na rosa purpurina. E um volver de teus olhos transparentes, um olhar dessa pálpebra sombria, talvez pudessem reaviver-me n'alma as santas ilusões que eu vivia, de que eu vivia. Você percebe que agora o texto é um pouco mais pesado, ele é um pouco mais carregado, a gente percebe-se um certo pessimismo, e a morte, ela se faz presente sim, quando ele lá na primeira estrofe vai falar sobre a pranto de amor às pálpebras divinas. Então essa questão do fechar dos olhos é justamente fazendo alusão à questão do silêncio mortal, tá certo? Essa tranquilidade nada mais é do que a morte. Lembra daquilo que eu falei agora há pouco? Para os autores de segunda geração, os autores ultrarromânticos, é interessante trazer esse ambiente menos hostil do que é viver. Então, para eles, nada melhor do que a morte. A morte é como se fosse um grande encanto para os autores de segunda geração, principalmente para a pessoa do Álvares de Azevedo. Ok? E aqui nós temos também o Fagundes Varela, que tem uma fecundação diferenciada, mas acharam por bem colocá-lo na segunda geração, porque ele também corrobora para o surgimento de uma terceira geração, tá certo? Também foi um autor que morreu bastante jovem, morreu aos 33 anos de idade, tá certo? E ele passou a escrever textos ultrarromânticos de segunda geração, e por isso que acharam por bem colocá-lo na segunda geração. Porém, o seu conjunto de obra traz alguns poemas em que aparecem os primeiros sinais da preocupação com temas sociais, que é justamente os temas sociais que vão ser encarados lá na terceira geração. Tá certo? Então é isso. Como já coloquei para vocês no terceiro parágrafo, ele morreu bastante jovem. Ok? Logo após nós temos um texto dele, Cântico do Calvário. Olha só, pelo título a gente já percebe, né, a questão da morte. Se é um cântico, obrigatoriamente tem que ter uma certa musicalidade, tá certo? E o texto foi feito à memória de seu filho, morto no dia 11 de dezembro de 1863. Eras na vida a pomba predileta, que sobre o mar de angústias conduzia o ramo de esperança. Era a estrela que entre as névoas do inverno cintilava, apontando o caminho ao pegureiro. Eras a messe de um dourado estio. Eras o idílio de um amor sublime. Eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir de teu pai. No entanto, pomba, varou-te a flecha do destino. Astro, engoliu-te o temporal do norte. Teto, caíste. Crença, já não vives. Você percebe que realmente existe um certo pessimismo, um texto pesado. O texto ele não está na íntegra, eu trouxe só mesmo essa parte, mas a gente percebe que realmente fala da morte, e essa pomba representa a paz que o filho dele trazia, transparecia para ele. A pomba, o pássaro pomba, ele remete à paz, à tranquilidade, à cor branca, né? A suavidade, tudo isso que também era tido por meio de seu filho que chegou a falecer. Então aqui ele faz uma homenagem e deixa a saudade bem clara, né? Que infelizmente foi arrancado o seu filho e que ele tem muito sofrimento ainda. Existe uma lembrança muito forte ainda, tá? Então, pessoal, é isso, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido essa questão, tá certo? Basicamente a segunda geração ela traz esse estilo poético, prosaico na hora da escrita, certo? Nós não vamos falar acerca da pessoa do Fagundes Varela, porque além de não ser cobrado nesses testes, ele também contribuiu pouca coisa para a segunda geração, tá certo? Foi mesmo só para acoplar
para somar os 4 autores, o quarteto fantástico aí da segunda geração. Mas basicamente eu acho que eu até extrapolei um pouco o horário, porque os slides não foram longos, né? Foi uma coisa bem sintetizada, mas acredito eu que ficou transparecido o que de fato aconteceu na segunda geração romântica. Essa coisa pessimista, essa melancolia, esse sofrimento, esse negativismo e a morte, que é uma palavra-chave, né? Então basicamente é isso, certo? É guardar as características, os caracteres, as 3 nomenclaturas, geração ultrarromântica, mal do século ou byroniana, fazendo alusão ao Lord Byron, e os 4 autores: Casimiro de Abreu, Junqueira Freire, Álvares de Azevedo, o principal, mais conhecido, e o Fagundes Varela, ok? Pessoal, é isso, eu agradeço de antemão a paciência de vocês. Hoje, infelizmente, eu não estou muito bem, eu estou um pouquinho doente, baqueado, gripado. Peço até desculpa, mas estamos aqui ao seu pronto dispor, tá? Para qualquer dúvida, qualquer inconsistência, qualquer má explicação, má interpretação, vocês podem entrar em contato comigo por meio das minhas redes sociais, ok? Principalmente pelo WhatsApp, que eu estarei lá prontamente para ajudar, para tentar sanar a dúvida de vocês, tá bom? Obrigado, abraço, bom dia e fiquem em casa e esperamos que voltemos logo à nossa rotina normal na escola, tá ok? Tchau, valeu!